Senhor presidente, senhores deputados, satisfação poder, nessa segunda-feira, usar a tribuna para poder fazer um comentário sobre uma atividade que nós tivemos no dia 16 agora de novembro, na quinta-feira próxima passada, durante o período da manhã, numa visitação técnica ao Porto de Paranaguá. Essa visitação técnica ao Porto de Paranaguá estiveram presentes engenheiros e engenheiras lá do município de Toledo, mais de 10 profissionais, que através da Associação dos Engenheiros e Arquitetos lá do município de Toledo, da cidade de Toledo, tiveram a oportunidade de poder virem até Paranaguá exclusivamente para poder fazer uma visita técnica ao Porto de Paranaguá. Queria agradecer a liderança do presidente da associação, o Krieger, agradecer o Malacarne, que acompanhou, Ademar Malacarne, que acompanhou, juntamente com todos os profissionais, essa visita técnica ao Porto de Paranaguá. E um agradecimento especial, e eu digo em alto e bom som, em função daquilo que vimos lá no Porto de Paranaguá, um agradecimento aí, uma parabenização ao superintendente do Porto, o Dividino, e ao Guilherme, que organizou esse evento e que teve a oportunidade de nos acompanhar, tecendo, logicamente, as explicações necessárias durante essa visitação técnica. E o Dividino, num conhecimento fantástico, um dos melhores administradores portuários hoje do nosso país, com conhecimento, com segurança absoluta, e sem dúvida aquilo que nós vimos, tanto na área portuária como no entorno da área portuária, serve de referência para o Brasil, comparando com um passado que tinha algumas situações muito difíceis ali no nosso Porto de Paranaguá. Então está de parabéns o Dedivino, com toda a sua equipe de administração, e logicamente o que nós pudemos observar lá em Paranaguá, no Porto, é uma condição diferente de gerenciamento técnico de uma área portuária. Não só dentro do Porto, mas no entorno do Porto, na urbanização das ruas, na urbanização em si, porque isso foi feito num passado recente e a prefeitura, mesmo com dificuldades, tem acompanhado em muitas ações ali, tem muito por fazer fora da área portuária, mas sem dúvida está muito melhor do que estava aí há alguns anos atrás, em termos de urbanização, em termos de acesso, que agora o governador também está na possibilidade aí de liberar para que seja edificado um acesso através de um viaduto ao Porto de Paranaguá. Enfim, tudo que a gente pôde ver da circulação, da movimentação fora do Porto, muito melhor do que se tinha no passado. E dentro do Porto, naquilo que nós pudemos observar com os olhos técnicos de engenheiro que somos, toda a equipe que lá estava são profissionais da área de engenharia, a gente pôde realmente observar as alterações e as mudanças. Para alguns nem tanto, porque não conheciam a situação que era aí há 20 anos atrás, mas para quem conheceu o Porto de Paranaguá num passado não muito distante e o que é hoje, a gente diz realmente que nós estamos no caminho correto e um porto que tem mostrado a sua competência através dos números que relatam o dinamismo da sua ação, que isso é muito importante para o setor empresarial. Eu observei num passado recente empresas do setor do agronegócio, principalmente cooperativas, pela dificuldade de operacionalização no Porto de Paranaguá, adquirindo inclusive áreas para poder implantar um porto privado aí entre o Paraná e Santa Catarina. E hoje isso não se discute pela eficiência do porto e pela condição de recebimento da importação e de facilidade na exportação, falando de grãos, falando de container, falando do novo porto, de uma nova metodologia de trabalho, de um trabalho sendo feito com qualidade e com eficiência,
que, sem dúvida, fizeram com que o Porto de Paranaguá, nesse período, pudesse atingir números importantes dentro da nossa economia do Estado do Paraná. Um levantamento aqui de 2016, movimentado mais de 29 milhões de toneladas de granéis sólidos e 45 milhões de toneladas de carga, isso em 2016. O Porto de Paranaguá sendo o primeiro em qualidade de serviços ambientais no nosso país, o primeiro na exportação do soja, o primeiro na exportação do frango congelado, que tem muito a ver com o oeste do estado do Paraná e com o sudoeste, o primeiro em importação de fertilizantes. Nós pudemos, inclusive, observar no momento lá a chegada de um navio trazendo fertilizantes para poder da condição do agronegócio progredir cada vez mais aqui no estado do Paraná. E esse porto também é o segundo na exportação de milho, açúcar e algodão, o segundo na exportação de álcool, papel, bobina e veículos. Observamos lá a exportação de veículos, máquinas pesadas, a Klabin fazendo a carga de um navio quase que exclusivo para sua exportação, e isso com uma facilidade tremenda, uma tranquilidade tremenda. A gente pôde observar um porto em plena operação de container, operação de grãos, operação de fertilizante, operação de açúcar, e tudo tranquilo, sem qualquer anormalidade, não se vê pessoas caminhando pelos pátios pela não necessidade disso, os caminhões sabendo aonde irem, com um controle absoluto na entrada e na saída desses caminhões, um controle absoluto no ingresso de pessoas, a Receita Federal atuando, a Polícia Federal atuando, a Polícia Marítima atuando, a tecnologia moderna implantada no Porto de Paranaguá. Então é muito importante tudo aquilo que a gente pôde observar. E o Porto ocupa hoje também a terceira colocação no Brasil, na importação de máquinas, peças e equipamentos. Lá nós observamos a facilidade que tem da movimentação dos navios na carga, principalmente da soja, na carga da açúcar, pela colocação de novos equipamentos, são novas balanças, são novas portarias, controle tecnológico absoluto em toda a operação do porto, não existe mais papelzinho para lá e para cá, tudo com acesso biométrico, com controle de acesso ao porto muito eficiente. Enfim, hoje nós estamos aqui para poder parabenizar ao governo do estado pelos investimentos constantes que estão acontecendo no porto. Falar em investimento, nesses últimos anos, foram investidos mais de 900 milhões de reais no Porto de Paranaguá. Nós pudemos observar lá o desmonte de estruturas que lá estavam atendendo e que atenderam no passado a condição de movimentação dos navios, que eram galpões de transbordo que estavam dentro do porto e que hoje, com o novo processo tecnológico, não mais a necessidade desses galpões e eles sendo demolidos. Um que nós estávamos observando lá no momento da visita, a demolição de uma grande estrutura que serviu há anos a Sadia e a BRF e hoje não mais necessário pela exportação sendo feita em container, facilitando muito a condição do transporte de frios aí, da produção principalmente do oeste e do sudoeste. Então eu queria parabenizar toda a administração do Porto de Paranaguá, queria agradecer aos profissionais que vieram, puderam ver, e logicamente faz a diferença. Um porto extremamente limpo, organizado, sem qualquer tipo de correria dentro dessa estrutura, com brigada de incêndio, brigada para poder atender possíveis acidentes, uma das melhores, se não a melhor implantada aqui no nosso país, no Brasil, lá de prontidão, com equipamentos novos, equipamentos modernos, um sistema de iluminação implantado no porto, que ele pode operar em qualquer momento, iluminação eficiente, dando condição de segurança. E falar... Deputado, um minuto para concluir, por favor. Falar em segurança no Porto de Paranaguá, queria destacar aqui o sistema de segurança do Porto de Paranaguá. Sistema de vídeo monitoramento, com mais de 300 pontos monitorados dentro do porto,
em tempo real, sabendo o que acontece dentro do porto e nos seus muros externos, também falar da capacidade de carga, aumentando o canal, aumentando a capacidade de aportamento dos navios, aumentando a calagem para poder facilitar esse sistema de dragagem executado constantemente, lá uma draga contratada pelo governo federal, acontecendo essa dragagem tanto no porto como no canal de acesso. Enfim, o que nós pudermos ver é um novo Paraná, um Paraná que dá certo, que consegue exportar e que traz para Paranaguá toda a produção, principalmente a produção do agronegócio, para ser exportada. Está de parabéns o nosso Estado.